The depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Boa noite, minhas irmãs. Vamos dar início à reunião da nossa MCM, cantando o hino do nosso cantor cristão, número 296, Consagração. Cantemos. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e os meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e os meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar.
palavra do nosso Deus no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29, 7. Leiamos, minhas irmãs. Procurai a paz da cidade, para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Que Deus abençoe. O estudo desta noite é: o meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. Já falar para nós nesta noite a nossa irmã Regina Célia. Neste momento vamos orar, colocando a vida da nossa irmã no altar do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, eu te agradeço por mais uma reunião da nossa MCM. Toma cada irmã nas tuas santas mãos, guarde e protege, Senhor, livrando de todo mal, Senhor. Abençoe a nossa irmã Regina Célia, quando irá fazer esse estudo para nós, meu Deus. Usa a tua serva, que ela possa ser boca do Senhor. E nos ajuda cada dia mais, estamos prontos para fazer a tua obra. Abençoe cada irmã em particular, aquelas irmãos que estão enfermos, tu possa estar ao lado deles, no leito da enfermidade, guardando, curando, restabelecendo a tua saúde, Senhor. Também as famílias enlutadas, vai de encontro, meu Pai, dando força, vigor, para que possa prosseguir essa nova caminhada, Senhor. Nos ajuda cada dia mais, vivermos uma vida santa, uma vida que te agrada, Senhor. Que o mundo possa ver em nós Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, minha família, que nós possamos prosseguir, caminhando com o Senhor. Que o Senhor possa a cada momento estar nos sustentando, nos guardando. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, nossa irmã Regina Célia. Boa noite, amadas irmãs. Estamos aqui para mais um estudo. A graça e a paz, a organização Mulheres Cristãs em Missão. É um prazer muito grande estar aqui com as irmãs, agradecendo a irmã Cirleia, né, pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá de estarmos compartilhando de mais um estudo. Esse estudo de hoje é o estudo do mês de setembro, né, e ele tem como título: O meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. O meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. Desculpem. E quem escreveu esse estudo é o pastor Gilton Medeiros. Ele é pastor, jornalista, escritor, ele é casado, né, tem 2 filhos, e ele é o diretor executivo do Ministério Vida Radiante. E ele também é coordenador do Congresso da Terceira Idade Vida Radiante. E esse autor ele vai estar aqui tratando de política, certo? Essa coisa que a gente tem aversão a ela. E aí eu me lembrei de uma frase de Martin Luther King, que ele fala. É uma frase assim extraordinária. Ele fala assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente, enquanto cidadãos, nós temos o dever de estar escolhendo, votando. É um dever nosso cívico, né? Mas, mediante a tantas situações difíceis, nós estamos, assim, desanimados, decepcionados, e às vezes não temos nem vontade de ir, né, às urnas para estar votando. Mas vamos ver o que esse escritor vai estar falando nesta lição. Foi muito feliz nas posições que ele colocou aqui e que nos leva a refletir de forma diferente daquilo que a gente, né, tem refletido. E ele vai estar trazendo um versículo que se encontra lá nas Escrituras Sagradas, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Ele colocou aqui, né, a nova tradução na linguagem de hoje. Ele fala assim, o texto da palavra de Deus diz assim: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros.
orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Título da nossa lição: o meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. Então ele começa falando aqui na introdução: eleições, política, campanha eleitoral, partidos políticos, candidatos, Deus me livre. Posso estar enganado, mas creio que este é o pensamento da maioria das pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Outros dizem, de política eu quero é distância. E outros dizem ainda, os políticos não prestam. São todos aproveitadores desonestos. Não é esse o pensamento nosso? É perfeitamente possível compreender esse modo de pensar, embora as consequências de se agir de acordo com ela sejam terríveis. Tanto para quem pensa assim, como para quem vive em cidades onde a maioria pensa e age, deixando as decisões e as escolhas políticas por conta dos próprios políticos. É o que afirma o cientista político Alexandre Pereira. Ele vai escrever no jornal O Estado de São Paulo, em 26 de 2017, o seguinte: o brasileiro é um povo desiludido com a política. Em 2016, o Instituto Ipsos apontou que 79% dos brasileiros não se sentem representados por partidos políticos. É triste. Por conta dos vícios do sistema político, como excesso de corrupção, grande parte dos brasileiros não reconhece a virtude que é a política. Mas se o cenário tem sido esse, ele não precisa necessariamente permanecer assim. Como cristãos, somos chamados a ser sal e luz, inclusive no âmbito da política, trazendo a saúde, que é o sal, e a direção, que é a luz, que o Evangelho nos proporciona. Depois os irmãos leem só, nós somos sal e luz nesta terra. A Bíblia nos ensina que para que haja bem-estar, paz, progresso, é preciso que homens e mulheres de bem estejam em posições estratégicas, governando com amor e justiça. Quando os honestos governam, está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Mas mesmo que não sejamos governantes e sim cidadãos comuns, podemos contribuir para que as nossas cidades sejam lugares melhores para se viver. Como nos mostra o texto de abertura deste artigo, que fala: orem pelo bem da cidade, para onde eu vos mandei prisioneiros. Foi Deus que os mandou para lá, porque no bem-estar da cidade eles também estarão bem. Em meio à dor e à tristeza do cativeiro babilônico, Deus os envia para lá, e eles ficam lá em meio à dor e à tristeza do cativeiro. Deus orienta o seu povo sobre o que deveriam fazer. E essa orientação serve muito bem para esse momento de eleição em que vivemos. Nós estamos prestes aí a ter eleição, para prefeito, vereadores, A determinação do Senhor foi. Qual foi a determinação do Senhor nesse versículo, nesse capítulo de Jeremias? Primeiro ele falou: trabalhem para o bem da cidade. Depois ele diz: orem a mim, pedindo em favor dela. E depois ele vai dizer: pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Então ele diz: trabalhem para o bem da cidade. Além de votar com consciência e responsabilidade, há muita coisa que você e eu podemos fazer em benefício de nossa cidade. Quando possível, usar menos os automóveis, sair menos com automóveis, andar a pé ou de bicicleta, e mais os transportes coletivos também. Não jogar lixo em vias públicas, córregos e rios. Apoiar e participar de iniciativas voltadas para ajudar idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade.
de vulnerabilidade social, preservar e ajudar e cuidar dos equipamentos públicos, como as praças, os monumentos, as lixeiras, os postos de iluminação, as placas, as sinalizações em vias públicas, etc. Nós podemos contribuir para o bem da cidade cuidando também dela. Às vezes nós pensamos que tudo é o prefeito que tem que fazer. Há muita coisa que nós também podemos contribuir para o bem da cidade. E a outra coisa que Deus adverte, né, que eles façam, orem a mim pedindo em favor dela. Será que nós temos orado pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores? Como a Bíblia nos ensina, é um dever cristão orar e interceder em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Vocês poderão certificar isso, conferir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Deus manda que nós oremos por aqueles que estão em eminência, aqueles que estão responsáveis de alguma forma pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Por isso, ore sempre pelo prefeito, pelos vereadores, pelas autoridades que cuidam da justiça e da segurança, e pelos demais funcionários públicos, como a área de educação, a área de saúde. Nós devemos orar, irmãos, e não reclamar. Não criticar, mas orar. É a solução para que dias melhores venham para nós. E a outra coisa que esse texto nos ensina, né, de Jeremias, pois se ela estiver bem, se a nossa cidade estiver bem, vocês também estarão bem. É a consequência natural. Se trabalharmos e orarmos pelo bem da cidade, ela ficará bem. Ou, no mínimo, melhor do que estaria. E nós e seus moradores também estaremos, pois usufruiremos das melhorias que nós mesmos ajudamos a realizar. Já vimos que o bem-estar da cidade depende também da escolha de bons governantes. A Bíblia nos adverte que, como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Está lá em Provérbios 28, versículo 15, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Por isso, pensando em critérios que podem nos ajudar na hora de escolher em quem votar nas próximas eleições, sugiro 7 dicas para escolher o melhor. Então, para que nós venhamos a escolher melhor na hora de votar, ele mostra que 7 dicas muito importantes, eu assim, achei muito interessante, importante. Esse pastor foi muito feliz na publicação desse estudo, e muito importante para esse momento, né, irmãs e irmãos? Nós estamos aí prestes a eleições. Então, ele dá aqui 7 dicas importantes para que nós votemos bem. A primeira dica, ele fala, oração em primeiro lugar. A sua participação nas eleições é um dever cívico, é uma obediência ao mandamento bíblico. A Bíblia diz, está lá escrito, irmãos e irmãs, em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, como eu já falei aqui. A Bíblia diz, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, oração em primeiro lugar, para que votemos bem. Em segundo lugar, iniquidade não. Iniquidade não. Não vote em quem pratica e promove ou se alegra com a imoralidade, com a injustiça e com o mal. Lembre-se da exortação bíblica. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Então, iniquidade, não. Veja a vida do candidato, né? Se ele é uma pessoa séria, uma pessoa do bem, e não um iníquo. O 3, né? São 7 dicas que ele dá para que nós votemos bem.
a terceira dica, ele fala nada de rostinho bonito. Né? Você olha um candidato lá com rostinho bonito, eu vou votar nele que ele é bonitinho. Nada disso. Saiba quem é o seu candidato. Descubra qual é a sua história. Ele é um veterano? É alguém que já tem na política há algum tempo? Ou ele é um novato na política? Se já é político, qual sua trajetória pública? O que ele fez? Como foi a sua conduta? Se ele já veio outras vezes como político, né? Como, por exemplo, um vereador, como um prefeito. Se já é político, qual é a sua trajetória? Nós devemos ver isso. Ele age com coerência? Se é novato, está vindo, né, pela primeira vez, nós temos que procurar buscar, assim, quem é ele? Já fez trabalhos pela comunidade? Em que causa ele atua? Como ou pelo que é conhecido? Ele é conhecido por ser uma pessoa de bem, honesta, coerente ou não? Então, precisamos procurar saber se ele é um novato. Você ainda não tem nenhuma experiência política dele, mas aí você vai procurar saber se já fez alguma coisa de boa pela comunidade, né? Se ele atua em quê atualmente, né? O que ele faz atualmente. Ele é conhecido pelo quê? Pela sua honestidade, pela sua vida coerente. Devemos estar atentos a isso. A quarta dica que ele dá é: honestidade é fundamental. Honestidade é fundamental. Não faz nenhum sentido votar no candidato ficha suja. Não faz nenhum sentido votar em candidato ficha suja. Evite até mesmo os envolvidos em processos e práticas duvidosas. Evite essas pessoas. Lembre-se, quem é fiel nas coisas mínimas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Então, nada de votar em alguém que está com a sua ficha suja. Não precisa pensar nem duas vezes. Está com ficha suja, é duvidoso, não vote nele. Né? E a quinta dica que ele dá para que nós possamos votar bem. A prioridade é a sua comunidade. A prioridade é a sua comunidade. Numa eleição municipal, como a deste ano, a prioridade deve ser a busca de soluções para as questões locais. Busca de soluções para a nossa cidade, né? Prefeitos e vereadores são eleitos para agir no âmbito municipal, ou seja, dentro do município, e não para tratar de questões que são próprias da esfera estadual ou federal. Ele deve estar dando prioridade à nossa cidade. Cuidado com as promessas individuais. Cuidado com as promessas individuais. Essa é a sexta dica que ele dá. Quem promete benefícios e vantagens pessoais, como emprego, né? Vota em mim porque eu vou te garantir um emprego. Material de construção, não é verdade? Material de construção. Dinheiro para os seus eleitores. Certamente agirá de forma imprópria se for eleito. Se esse candidato te faz promessas de emprego, eu vou te ajudar com material de construção. Eu vou te dar um dinheiro se você votar em mim. Essa pessoa, ela certamente agirá de forma imprópria quando ele for eleito. Ele não vai ser honesto. Não se torne cúmplice com o seu voto de quem, antes mesmo de ser eleito, já promete fazer o que é errado. Infelizmente, a própria população, o próprio eleitor, ele se deixa corromper. Eu estou com 64 anos, voto todas as vezes que tem eleição. Falo aqui sem medo de estar sendo... Não é para aparecer, não é para dizer que eu sou certinha, mas eu nunca vendi o meu voto. Louvado seja Deus, nunca vendi o meu voto.
E como algumas irmãs, né, irmãos sabem, eu já fui candidata a vereadora. Eu participei pela primeira vez numa convenção do partido que estava começando, já estava lançando, né, pela primeira vez, né, a convenção foi aqui em Campos, e eu fui convidada por uma amiga para estar lá, e o nome do partido me fascinou, Partido Pátria Livre, PPL, Partido Pátria Livre. E eu sempre tive desejo de vir, assim, de ingressar na esfera política, com desejo de fazer diferença, com desejo de fazer o melhor, de mostrar que o político ele pode ser honesto, sim, o político ele pode andar na contramão dessa via política que nós estamos aí vendo. E aí, um certo momento, né, durante a campanha que eu estava fazendo, uma pessoa até conhecida, e que foi já até crente da nossa igreja, mas estava afastada, e está ainda, essa pessoa falou assim, se você me der isso, eu não lembro bem foi o quê, se você me ajudar nisso, eu vou votar em você. Eu falei assim, minha querida, não precisa votar em mim, vote em mim pelo que eu sou, não por aquilo que eu posso te dar. Porque eu ainda não sou candidata, eu sou apenas candidata, eu não sou política, eu não posso fazer nada por você. E voto não se vende nem se compra, voto se conquista. Estou falando com toda sinceridade aos irmãos. O próprio povo se deixa corromper, eles se corrompem, eles são os primeiros a dar o exemplo de desonestidade. Eu nunca vendi o meu voto, nunca, falo sem medo de estar pecando, porque eu nunca fiz isso. Então, se ele faz promessa individual para você, eu vou te ajudar nisso, eu vou te dar um emprego quando eu for eleito, ou eu vou te dar um dinheiro se você votar em mim. Irmãos, pelo amor de Deus, não façam isso. É desonesto. E isso não é característica de um cristão. Isso não está no caráter nosso. Né? Não se torne cúmplice com seu voto de quem, mesmo antes de ser eleito, já promete fazer o que é errado. Você vai ver que este homem ele não é digno de confiança. Né? De confiança. E no 7º, é muito interessante o que ele conta aqui, eu nem sabia disso, né? Ele conta aqui de macaco Tião que vivia no zoológico. Presta atenção nessa história. Sem voto para o macaco Tião. O macaco Tião era um chimpanzé que vivia no zoológico carioca e foi lançado como candidato de protesto à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi lançado como candidato como protesto, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro em 1988. Para surpresa de todos, ele alcançou a expressiva marca de 400 mil votos. Macaco Tião alcançou, né, assim, a expressiva marca de 400 mil votos. Foi o voto de protesto, né? Então, ele foi a terceira maior votação daquele pleito. Embora a indignação com a má política seja legítima, o seu voto é muito importante para ser desperdiçado com candidaturas de protesto. Às vezes entra lá alguém que você sabe que não tem nenhuma condição de ganhar e nem mesmo de exercer de maneira plena o seu pleito, né? O seu mandato. E aí a gente só de protesto vai votar naquele... Todo mundo pensar assim, ele vai acabar ganhando. Foi o que aconteceu com o Macaco Tião, que foi o voto de protesto, e alcançar 400 mil votos. Não devemos desperdiçar o nosso voto. Esses 400 mil votos foram desperdiçados. E às vezes nós também agimos dessa forma. Vamos votar conscientes. As eleições estão aí, né, para acontecer ainda em 2020, em novembro. Então, peça ao Senhor para que abençoe o nosso querido Brasil, que em todo o Brasil
as cidades todas, né, recebam de forma sábia a escolha dos 5.570 prefeitos e quase 60 mil vereadores. Irmãs, precisamos orar, pedir ao Senhor sabedoria na hora de votar e prestar atenção nessas 7 dicas que o pastor Gilton Medeiros faz aqui para a gente, né? Como a primeira, que é oração em primeiro lugar, estejamos orando por essas eleições. Iniquidade, não votar naquele candidato que você sabe que ele é a favor da imoralidade, que ele é a favor da injustiça, né? Que ele é a favor, ele promove práticas, né, que a Bíblia condena. Vamos prestar atenção nos candidatos que estão aí. No terceiro, ele fala nada de rostinho bonito, você não vai votar porque ele é bonitinho, né? Olha o que aconteceu com o nosso prefeito, né? O 4, ele vai dizer honestidade é fundamental, veja se o candidato é honesto, nada de votar em candidato ficha suja, né? No 5º, ele vai estar nos advertindo sobre a prioridade à sua comunidade, né? Ele precisa estar voltado com benefícios para a própria cidade. Cuidado com as promessas individuais, aquele candidato que quer comprar o seu voto, prometendo coisas para você, né? Cuidado com as promessas individuais. E o 7º, ele vai falar sem voto para o macaco Tião, né? Sem voto de protesto, tá, irmãs? Tá, irmãos? Vamos votar conscientes, orando, pedindo a Deus sabedoria e buscando conhecer quem são os candidatos que a nossa igreja, que a nossa cidade está lançando aí para vereadores e para prefeitos. Que Deus nos abençoe muito, nos ajude. Que Deus abençoe a nossa querida irmã Cirleia, né? Passando nesse momento de vale, nesse momento de dor, né? Da perda de sua mãezinha. Orando por ela também como, né, a líder de mulheres cristãs em missão. Revista Visão Missionária, uma revista que tem trazido tantas lições assim, que nos ensina muito, importantes. Orando também pela igreja, por cada irmão que está à frente, liderando as várias organizações, e orando também por essa eleição principalmente. Eu vou terminar orando ao Senhor e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntas aqui mesmo de longe, né? Mas agradecemos a Deus pela internet, que graças a essa ferramenta a gente tem podido continuar o trabalho do Senhor. A igreja nunca fecha, porque nós somos a igreja. E louvado seja Deus que nós temos essa oportunidade através dessa ferramenta que é a internet. Sendo bem usada, ela é bênção. Ela é bênção nas nossas vidas. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, na nossa vida, na vida da tua igreja, pois o Senhor é santo. Pai querido e Pai amado, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a cada dia a estar diante do Senhor com temor e tremor. Ó Deus querido, dá-nos sabedoria para tudo quanto formos fazer. E quando esse estudo fala sobre a nossa necessidade de estarmos envolvidos com a política, sim, porque nós somos do bem e precisamos estar envolvidos, sim. Porque se nós, como bons, calarmos, os maus vão estar aí gritando e vencendo. Então, o Senhor nos ajude neste momento de saber escolher a pessoa certa, segundo o teu querer, segundo o teu coração. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmã, Senhor nosso Deus, abençoando-nos e dando-nos vigor para o teu trabalho, para o trabalho nas nossas casas, nas nossas vidas, nossos trabalhos seculares. Ó Deus querido, abençoa o pastor João, da PIB de Goitacazes e sua família, cada irmão diáconos.
Ó Deus querido, a todos nós nos abençoe e nos dê, mais uma vez eu te peço, sabedoria na hora de votar nos candidatos que serão para 2021. Ajuda-nos, ó Pai, fica conosco, aceita a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãs, lembrando mais uma vez a frase de Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós, enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, não podemos ficar omissos, nos calar diante de coisas que a gente vê que não convém a santos, diante de coisas, que nós podemos contribuir para melhorar aquilo que já é bom, porque tudo que Deus faz é muito bom. E a política é uma coisa que tem virtude, não é essa sujeira que a gente vê aí, não. A política é algo que tem virtude, é algo que pode fazer muito bem. Nós temos que estar orando pelos nossos políticos. Eu esqueci de avisar para as irmãs que esse estudo, depois as irmãs vêm lá, se as irmãs não conseguiram acessar aqui, é da página 42. Deixa eu só ver aqui, página 42, tá bom? Então, muito oportuno esse estudo para esse momento, quando nós vamos estar escolhendo os nossos candidatos no mês de novembro. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessas escolhas, para que possamos escolher o melhor. Prestando atenção em todas essas dicas que foram dadas aqui, com certeza nós vamos saber votar de maneira consciente e votando sempre naquele que é melhor. As pessoas falam, eu vou votar no menos pior, Que nós possamos este ano poder votar no melhor. Não no menos pior, mas no melhor. E que Deus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. E obrigada por tudo. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Abençoe todos os enfermos e toda a área de saúde que precisa neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a nossa irmã Regina Célia por esse estudo tão maravilhoso, tão edificante em nossas vidas, e que nós possamos não só ouvir, mas também colocar em prática, porque nós estamos perto das eleições, e pedir a Deus orientação ao nosso Deus, quem governar a nossa cidade, em quem votar. Que Deus possa estar cada dia mais ajudando a tua serva, capacitando e dando a direção em nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão presente. Vamos agora cantar o hino do nosso cantor cristão. 176, Tempo de Ser Santo. Cantemos, minhas irmãs. 176. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Vive com teu mestre, seu livre estudar. Anda com teu povo e aos fracos valer. As bênçãos celestes de
Muito obrigada a todas as irmãs que assistiram esse estudo. Que nosso Deus possa estar cada dia mais guardando cada irmã, ajudando em tudo que for preciso. Muito obrigado, minhas irmãs, de coração silencioso. Estamos encerrando a reunião desta noite. Até domingo próximo, Deus assim nos permitir. Oremos silenciosamente.